Olá galera, tudo bom? Eu sou o professor Tony, eu trabalho no Colégio Estadual do Paraná e a gente hoje vai trabalhar um pouquinho mais sobre cônicas. Então o que a gente vai fazer hoje? Vamos conhecer a terceira cônica aqui, que é a hipérbole. Então vamos ver a definição da hipérbole, quais são as características da hipérbole e a equação reduzida da nossa hipérbole. Então primeiro uma definição teórica aqui. Hipérbole é um conjunto de todos os pontos de um plano cuja diferença das distâncias em valor absoluto a dois pontos fixos desse plano é constante. Parecido com o que a gente viu na elipse, só que lá, em vez da diferença, era a soma das duas distâncias. Aqui nós temos um exemplo. Lembram desse daqui da aula passada, do nosso cone de Apolônio? Aqui nós temos a corte dele, formando 90 graus com a base, e que vai formar sempre um par de ramos da nossa hipérbole. Então, ele sempre vai aparecer em pares de ramos. Aqui a gente tem exatamente aquele corte ali da direita. E aqui a gente já observa algumas coisas diferentes aqui. Então, aqui nós temos a nossa linha, que forma a primeira hipérbole, o primeiro ramo da hipérbole, e aqui o segundo. Nós vamos ter os focos, a gente já vai se aprofundar neles, e os vértices que a gente já conhece, tá ok? E o que é essa distância? A distância, a diferença da distância é disso daqui que ele está falando, ó, entre o foco e um ponto de um dos ramos e do ponto até o outro foco. Esta distância menos essa, ela vai dar exatamente a distância de 2A. E se eu quiser fazer na outra, a mesma coisa, porque este ponto vai ter um simétrico aqui também no outro ramo. E esta distância daqui até aqui e daqui até aqui também vai dar 2A. Lembrando, simétrico significa que ele vai ter a mesma distância. Por exemplo, o nosso vértice daqui é simétrico a esse daqui em relação ao centro. Bem, aqui, consideramos então no plano dois pontos distintos, o F1 e o F2, tal que essa distância de F1 para F2 vale 2 vezes C. Já conhecíamos isso lá na elipse. E um número real positivo, onde 2A vai ser menor que 2C. Lá na elipse era o contrário, né? O 2A era maior que 2C. Um ponto P que pertence à hipérbole, se e somente se acontecer esta condição, que a distância do ponto até o F1 menos a distância desse mesmo ponto até o segundo foco seja igual a 2A. Então, agora olhando aqui nesse desenho da nossa hipérbole, é aquilo que eu comentei, ó. A distância do ponto até o F2 e do ponto até o F1, a diferença dessa distância, ela vai ser 2A. Como eu não coloquei aqui em módulo, ele tanto pode ser positivo quanto negativo. Se eu coloco em módulo, eu só vou considerar o valor positivo, ou seja, 2A. Tranquilo? Agora, aqui nesse slide, a gente vai ver praticamente todas as características que a gente vai ter aqui. Parece até que ele está bastante poluído, mas é que ele tem bastante característica, bem mais do que a elipse. Então, vamos identificar aqui, ó. Aqui nós temos os vértices, que eu estou chamando de A1 e A2 aqui, que são os dois vértices, e temos os dois focos aqui. Ou seja, esta distância aqui que a gente já conhece, que é exatamente o nosso A, a distância entre os dois vértices é 2A, então essa distânciazinha aqui é A e A, e nós temos a distância daqui até aqui, entre os dois focos, que é 2C, ou seja, esse pedacinho aqui, daí vale C, tranquilo? Bem, o que mais que nós temos de características novas? Aqui, então, este daqui, nós temos o centro. Para facilitar neste momento, o nosso centro vai ser na origem, 0 e 0. E nós temos aqui o que a gente chama do nosso eixo real ou transverso, que vai ser 2A. E agora nós vamos ter o eixo imaginário, ou não transverso, que vai ser o 2B. O 2B está localizado aqui, ó, entre o B1 e o B2, ok?
Bem, então já temos o foco, a distância focal, o centro, os vértices, o eixo real e o eixo imaginário. E temos duas linhas que não tinham aparecido ainda para nós, que são o que a gente conhece como as assíntotas. O que significa isso? Que quando nós vamos aqui, vejam que vou aproximando aqui, esta nossa hipérbole, ela continua aqui. Ou seja, essa linha cada vez mais vai se aproximar, mas nunca vai chegar a tocar. Ela vai se aproximando, cada vez tendendo que essa distância entre a assíntota e a hipérbole se torne próximo de zero, mas nunca vai tocar. Aqui tem uma outra coisa diferente do que a gente viu na elipse. Esta distância aqui a gente chama de A, que é metade do nosso eixo real. Aqui é o B, que é exatamente metade do nosso eixo imaginário. Ou seja, aqui nós formamos com a assíntota exatamente um triângulo retângulo. Nós podemos aplicar ao Teorema de Pitágoras. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então vejam essa diferença em relação à elipse. A elipse a gente usava A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora na hipérbole nós vamos ter que o C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Tá ok? Então agora nós vamos ver uma outra característica que a gente já tinha visto na elipse também, que é a excentricidade. A excentricidade da elipse, a gente viu que, à medida que aumenta a excentricidade, ela mais se aproxima de uma circunferência. No nosso caso aqui, também vai ser C sobre A, só que aqui agora ele vai ter aquele ramo da nossa hipérbole, vai abrir. Quanto maior for o valor de E, da excentricidade, maior vai ser a abertura do nosso ramo da nossa hipérbole. Então, o E sempre vai ser maior do que 1, porque lá no slide anterior a gente viu que o C sempre vai ser maior do que o A. Aqui nós temos um primeiro caso, exatamente quando o nosso eixo real está sobre o eixo X. E aquela distância que a gente falou de um ponto aqui até o foco e desse ponto até o segundo foco vai ser igual a 2A. Tranquilo? Usando aquelas mesmas deduções que a gente fez lá para a elipse, nós vamos usar a distância de dois pontos. Então, a distância do ponto, que eu chamei de X, até o nosso, voltando aqui, o foco 1, que é menos 6, 0, e o foco 2, que é 6, 0, nós vamos fazer essa distância aqui, ele vai ser igual a 2A. Fazendo todo aquele nosso desenvolvimento, nós vamos chegar à nossa equação reduzida, e também aquela relação que eu acabei de falar, C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Chegamos à equação reduzida, que vai ser x ao quadrado sobre A ao quadrado menos y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Vejam, é muito similar à equação da elipse, então fácil de confundir. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que a da elipse aqui no meio é mais. Quando a gente falar da hipérbole, o sinal é negativo. Por isso eu não fiz toda a dedução passo a passo, porque é o mesmo sistema, tudo bem? Essa daqui então é a equação quando o eixo real estiver paralelo ao eixo X. Aqui nós temos um exemplo 1. Aqui eu fiz um desenho exatamente para a gente observar alguns dados que a gente vai necessitar depois. A partir desse caso aqui, eu tenho uma equação aqui, que é o eixo X é igual a esse desenho, o eixo real é igual a esse desenho, aonde aqui eu tenho x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então, o que eu vou propor para vocês? Quero que vocês identifiquem, vou dar um tempinho, 2 minutinhos, rapidinho, vocês identificarem quem que é o A, quem é o B e qual vai ser o nosso valor de C. Tudo bem? Um tempinho para vocês.
Pessoal, conseguiram analisar a nossa equação? Então, aqui na nossa equação, a gente vai ver que o A aqui vale 3, que é o A ao quadrado, e o B vale 2. Então, como a nossa relação aqui mudou em relação à elipse, que agora aqui é C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, eu resolvi calcular o C aqui com vocês. Então, o A vale 3 ao quadrado e o B 2 ao quadrado. Resolvendo aqui, 3 ao quadrado 9, 2 ao quadrado 4, portanto, vai dar, tirando raiz de ambos os membros, o C igual a 13. Se eu quiser calcular a excentricidade, vocês viram que é muito simples, né? Então, agora eu vou deixar um exercício completo agora para vocês trabalharem, né? Que esse era só um exemplinho, mas aqui no exemplo deixo já aproveitar e destacar uma coisa, que aqui nós temos as duas assíntotas que a gente falou agora há pouco. E para a gente calcular essas assíntotas é muito simples quando o centro é 0, 0. É só pegar o valor de B dividido pelo A, x. De um lado ela vai ser negativa, nessa daqui que é decrescente, e do outro lado ela vai ser positiva. Tranquilo? As duas assíntotas só são com sinais trocados, tudo bem? Agora vamos ver aqui, então a gente viu que os dois eixos ali, a intersecção vai ser no centro, e que sempre tem simetria entre os dois ramos, né? Em qualquer uma das nossas hipérboles, elas vão ter simetria. E agora acabamos de falar da nossa equação da nossa hipérbole. Tudo bem? Aqui eu coloquei um exemplo de uma coisa que eu vou sugerir para vocês. Existe um aplicativo muito interessante aberto, que é o GeoGebra. Isso daqui eu fiz muito rapidamente para a gente poder ver. Não está animado aqui, mas ó, eu gerei aqui a nossa hipérbole ali do exemplo, que o valor de A é 3 e o valor de B é 4, e aqui a gente consegue observar o valor de A aqui, que vale 3, e o valor de B, que vale 4. Bem fácil da gente visualizar, que aqui está o nosso eixo imaginário e aqui o nosso eixo real. E aqui, ó, aqui tem um triângulo que é exatamente igual, semelhante a este outro aqui. Que eu destaquei aqui, que é mais fácil a visualização. Aqui vale 3, aqui vale 4, e aqui vale 5, que é exatamente um triângulo pitagórico. É essa distância aqui que é C, que coincidentemente é esse valor também aqui que vale 5. E esse C, o que que ele é? É exatamente o nosso foco. Então, nós temos o foco 1 aqui, que é 5 e 0, e que vai ter o mesmo foco aqui, o F2, que ele vai estar localizado aqui também em menos 5 e 0. Então, essa daqui é exatamente a que está representando essa nossa equação aqui, ok? Então, agora, como eu falei, vamos fazer um exercício que vocês vão fazer do zero. Agora, a dica, já dei tudo no exemplo, agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Eu quero saber qual é a equação reduzida desta hipérbole aqui, ok? Um tempinho para vocês fazerem.
Daí vamos lá olhar como que vocês conseguiram resolver, galera, o exercício. Então vamos olhar com muito carinho primeiro o gráfico. O gráfico é fundamental para a gente tirar os resultados. Então aqui nós temos o vértice, que ele tem as coordenadas menos 1 para o x e 0, e o outro vértice que vale 1 e 0 para o y. Essa distância aqui é a distância do nosso eixo real. Nesse caso aqui, ele vale 2, essa distância, né? Ou seja, o valor de A vale 1. Agora, a segunda coisa que o nosso gráfico está nos mostrando é o foco. O foco está aqui e aqui. Se eu olhar de um dos lados, como ele é simétrico, vai ser a mesma coisa do outro, não preciso me preocupar. Então, aqui o foco 2, ele está na localização 3 para o x e 0 para o y. Então, essa nossa distância daqui até aqui, que é o valor de C, vale 3, ok? Então, nós já temos aqui ó, no quadro ó, o valor de A, que vale 1, e o C vale 3. Olhamos primeiro qual é a equação. Por enquanto, nós só temos uma equação da hipérbole, que é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Substituindo o a, ok, mas eu não tenho ainda o b, então eu preciso calcular o valor de b, porque eu só tenho o valor de c. Então, eu vou usar a relação c ao quadrado é igual a b ao quadrado mais a ao quadrado. Substituindo o valor de C, que é 3 ao quadrado, o A, que é 1, mais B ao quadrado. Vou isolar o B. O 3 ao quadrado, 9. O 1 passa subtraindo, 1 ao quadrado, 1. 9 menos 1, portanto, tiro raiz de ambos os membros, o B é igual a 8, raiz de 8. Substituindo aqui na nossa equação, nós vamos ficar no lugar do A, 1 ao quadrado, 1, e no lugar do B, raiz de 8 ao quadrado, que é 8. Ficamos, então, x ao quadrado sobre 1, menos y ao quadrado sobre 8, igual a 1. O que eu poderia fazer? Tirar esse 1 de baixo. Ele não tem sentido eu colocar. Mas se eu colocar, não tem nenhum problema, porque se eu não coloco nada, significa que ele está 1. Aqui no slide eu deixei a resposta exatamente sem o 1 embaixo, porque numa questão de vestibular, provavelmente ela vai aparecer desta maneira aqui. Agora, a gente vai ver o segundo caso. Nesse primeiro caso que a gente acabou de ver, o eixo real estava em relação ao eixo x. Agora, a gente vai ver o eixo real, ó. O eixo real, que é sempre a distância entre os dois vértices, está em y. Tá? As outras características permanecem exatamente a mesma. A dedução nós não vamos fazer agora, que nós não temos tempo, mas é similar ao que foi feito para a elipse em outro momento. Nós vamos pegar a distância aqui do foco até um ponto considerado, e desse ponto até o segundo ponto, a diferença dessas duas distâncias vai dar 2a. Fazendo o desenvolvimento, nós vamos chegar a esta equação reduzida quando o nosso eixo real estiver sobre y. Opa, mas é muito parecido com a outra. Lembre, ó, a única coisa aqui ó, que houve uma inversão agora do x com y. De novo, volto a ressaltar. Tomar cuidado para não confundir com a elipse, né? Lá na elipse não era o x e o y que invertia, era o a e o b. Aqui é o contrário, é o numerador que vai haver inversão. O que eu aconselho? Faça uma tabelinha depois da elipse, depois da nossa hipérbole, para você não confundir um com o outro, tá? Senão, mesmo tendo acesso às fórmulas, você pode confundir. Ou seja, então, a gente vai ter a equação reduzida, que vai ser y ao quadrado sobre a, menos x ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1, ok? Nesse caso, exatamente como o primeiro exemplo, nós temos o centro da nossa elipse também estando na origem, em 0 e 0. Bem, aqui nós temos um exemplo, que eu coloquei aquele exemplo genérico aqui para a gente visualizar. Ó. Nós temos agora o nosso eixo real sobre o y, as duas assíntotas, que vão acompanhar sempre as nossas hipérboles. Nem todo o desenho a gente vai mostrar a assíntota, mas ela sempre está ali, tá, gente?
E aqui eu tenho ela de uma outra forma, que a gente já trabalhou isso, né? A forma geral, lá na circunferência, a gente via a forma geral da circunferência. Então, eu vou ter que comparar. Como é que eu vou deixar isso daqui na forma reduzida? Como que eu vou fazer para calcular também daí a equação das assíntotas? Para calcular a equação das assíntotas, eu preciso saber o A e o B. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem. A dica é, aqui ele vai ter que ficar 1. E aqui em cima vai ficar só o x ao quadrado, e aqui em cima só vai ficar o y. Tudo bem? Não nessa ordem necessariamente, né? Vocês vão ver, e daí vão conseguir identificar o A e o B, exatamente para a gente poder calcular as duas assíntotas. Vou dar um tempinho para vocês conseguirem dar a equação que está aqui dessa forma, para deixar na forma reduzida.
Vamos lá se vocês conseguiram, galera? Então, aqui nós temos essa equação aqui e eu tenho que transformar aqui em 1. Ou seja, vindo aqui na equação, eu vou dividir toda ela por menos 16, ficando com x ao quadrado menos 16, menos 4y dividido por menos 16, igual a menos 16 por menos 16. Aqui dividindo, um positivo, é exatamente o que a gente queria. Aqui eu vou simplificar o 4 com 16, vai ficar y ao quadrado, só que eu já trouxe para cá, y ao quadrado sobre 4, e essa daqui mais com menos, menos, que eu já trouxe para cá, para deixar organizado, x ao quadrado sobre 16, ok? Já temos lá no slide a nossa primeira resposta. A partir dessa resposta, nós já sabemos que o a, que vale 4, 2 ao quadrado, o a vale 2, e o valor de b, 4 ao quadrado, que dá o 16, portanto, o valor de b é 4. Para a gente calcular as assíntotas, como está no desenho do lado, y é igual a mais ou menos a sobre b, x. O a gente acabou de definir, que ele vale 2, e o b a gente acabou de definir, que vale 4. Simplificando, podemos deixar desta maneira a resposta, mais ou menos o meio de x, ou fazer a divisão, como eu deixei aqui no slide, com o valor de mais ou menos x, ok? Agora vamos ver um exemplo, um exercício que vocês vão fazer sozinhos. O que eu dou de dica aqui? Determinar a equação da hipérbole que tem os focos 0 e 10 e 0 e menos 10. Esses valores já estão aqui no desenho, então o que vocês precisam identificar? Se eu tenho o valor de A ou o valor de B. E se não tiver, a gente vai utilizar aquela nossa relação, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Um tempinho para vocês resolverem essa questão, então.
Então, galera, como a gente vai ler aqui, ó, nós temos aqui o gráfico do centro até o vértice vale 6, ou seja, nós temos o valor de A que vale 6, e daqui até aqui, que é o foco, o C vale 10. Então, nós temos o valor de A e de C. Então, já tendo esses dois valores, nós vamos usar a relação que é C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Substituímos os valores e vamos encontrar que o B é igual a 8. Agora, a gente já tendo o A e o B, podemos usar a equação da nossa elipse, que é y ao quadrado sobre o A que vale 6, 6 ao quadrado, menos x ao quadrado sobre o B, que o B a gente acabou de calcular, que vale 8, igual a 1. Aqui nós podemos já deixar dessa maneira, ou às vezes, já treinando um pouquinho o vestibular, o avaliador pode fazer essa potência, 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64. Ficamos então com essa equação. Foi exatamente o que eu deixei aqui para a gente conferir no nosso slide. Galera, nós temos que agora lembrar, estudar, revisar o que a gente fez agora, porque na próxima aula a gente vai ver quando tirar o centro do 0, 0. Então, precisamos revisar bem para não confundir com a elipse. Não esqueçam de acessar o Classroom e registrar a presença de vocês. E quem está entregando na escola, não esquecer de entregar para validar a sua presença também. Até a próxima, pessoal.